aos nossos corações. E no capítulo 10 do Evangelho de João, quando Jesus ele nos diz que Jesus é o bom pastor. Mas nós queremos frisar um pouquinho nesses 3 versículos, pois o texto é muito longo e certamente nesses 3 versículos esperamos em Deus de poder trazer uma breve, mas tranquila meditação na palavra de Deus aos nossos corações, visto que o Senhor Jesus conta aqui, uma parábola, iniciando a leitura aqui do verso 10, ele conta uma parábola falando sobre os 2 redis ou aprisco, das ovelhas. Então, um que estava firmado, que era feito, que era construído na aldeia, e o outro no monte, Então ele fala que o da aldeia, onde todos os pastores traziam os seus rebanhos, e à noite eles eram guardados, os rebanhos, as ovelhas eram guardados ali naquele aprisco, naquele redil, naquele aprisco. E é o que ele vai falar aqui no verso 2 e no verso de número 3. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Então, este aprisco aqui, ele era guardado, com porta, com chave, que tinha alguém que tomava conta. Mas, mesmo assim, na brecha daquela porta, o pastor estava ali para conduzir as suas ovelhas. É interessante que, quando o Senhor Jesus vai falar que eu conheço as minhas ovelhas, eu as chamo pelo nome, e elas me ouvem, elas me conhecem. Então, nessa figura do pastor, é que o Senhor Jesus conta esta parábola para os judeus especificamente. Mas também havia o aprisco quando as ovelhas vinham à noite. Então eles, quando voltavam à noite, eram reunidos em currais construídos de pedras, um cercado, parede. Nesse não era colocada aquela porta com a chave, com alguém que precisava abrir para o pastor entrar, Mas esse era mais simples. Então, mas precisava haver aquele espaço para que as ovelhas pudessem entrar. E as ovelhas entravam, e qual era a porta? O pastor se deitava ali, e ele ficava na porta, como literalmente vendo e entendendo, ele era a porta. Então Jesus contou esta parábola para os seus ouvintes ali, como nós podemos ver aqui, e como o Senhor Jesus, com toda essa explicação do Senhor Jesus Cristo. Observe, meus amados, que o Senhor Jesus nunca deixou ninguém com dúvidas, Jesus fez todo o esforço, como um bom pastor, como um bom salvador, para que não trouxesse nenhuma informação ou mensagem que as pessoas não pudessem compreender. Mas então Jesus contou esta parábola com toda a sua explicação, dizendo, especialmente falando para os judeus, mas também para todas as pessoas, todos nós. E no final Jesus diz assim, então, ele foi preciso falar com mais clareza, sem nenhum rodeio, com clareza, dizendo, eu sou a porta das ovelhas. Então ele vai falar, no verso 7 aqui, Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Ele vai falar aqui uma coisa muito interessante. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Jesus não está dizendo que os santos profetas de Deus que vieram antes dele eram falsos profetas. Observe que ele não diz assim, os que vieram, eles são ladrões. Ele diz assim, não eram. Se Jesus estivesse se referindo aos outros, dizia
Eles eram ladrões, mas ele não diz eram, ele diz são. Então, quando nós pensamos um pouquinho aqui, imaginamos que Jesus está explicando e falando com toda clareza aos judeus e a toda aquela gente. Ele está se referindo por causa daquele episódio do capítulo 9. No capítulo 9, aqueles que eram responsáveis para cuidar, era o pastor ou líder espiritual. O que significa ser um líder espiritual? Cuidar bem do povo de Deus. Deus escolheu os seus pastores para que eles cuidassem de suas ovelhas, do seu rebanho. Mas o que aqueles pastores fizeram? Expulsaram o mendigo. Colocaram toda a dificuldade para que aquele moço não admitisse que Jesus realmente era o pastor das ovelhas, era aquele que estava arrebanhando as suas ovelhas para o aprisco de Deus. Mas então o Senhor Jesus fala, abertamente, eu sou. E realmente Jesus o fez isto. Jesus procurou o cego, e fez aquelas maravilhas. E o cego testemunhou quem era o Senhor Jesus. Então, por todos esses acontecimentos e esses fatos ocorridos, então Jesus expressamente e explicitamente diz a eles: eu sou o pastor das ovelhas e eu sou a porta do aprisco. E é interessante, se alguém entrar por mim, será salvo. Então nós vamos caminhar um pouco nessa direção. É o pastor? É a porta? Mas é necessário que se entre nesta porta para que possa ser salvo. Então o apóstolo Paulo quando ele escreveu a sua carta aos Efésios, ele disse: porque por meio dele, Jesus Cristo, temos acesso ao Pai em um só Espírito. Porque temos gentios, judeus e gentios. Aí Paulo diz assim: por meio de Jesus Cristo, nós, os judeus e os gentios que creram em Jesus Cristo, todos nós temos acesso ao Pai pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, que conduz ao aprisco. Efésios 2:18. Mas em Hebreus também tem uma palavra muito importante aqui. Ele é o novo e vivo caminho. Quem é o novo e vivo caminho? A Bíblia diz que todos, por causa do pecado, por causa do orgulho do coração, da vaidade do pensamento e do coração incrédulo e desobediente a Deus, cada um procurou fazer e andar no seu próprio caminho. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus veio para regimentar este povo e colocá-los no único caminho, que ele mesmo disse que é ele, quando falou: eu sou o caminho. Então ele é o novo e vivo caminho. Hebreus 10:20. No verso 7, Jesus é o único através de quem a vida eterna é recebida. E é interessante, a gente sempre não é ficar repetindo, mas é ficar falando, ensinando, instruindo, aprendendo e instruindo. Porque muitas coisas, irmãos, acontecem no mundo. O mundo realmente vive na contramão da vontade de Deus. Mesmo que as pessoas digam que conhecem Deus, conhecem Jesus, outros até admitem que precisam serem salvos, mas não acerta com o caminho, não acerta com a porta. Então por isso é importante isso, No verso de número 14, no verso 6 de João 14, está escrito assim: o Senhor Jesus falou: eu sou o caminho. Eu sou o que mais? A verdade. Eu sou o que mais? A vida. E nada mais disso é necessário para que uma alma seja salva.
ele precisa acertar no caminho, ele precisa ir pela verdade e ele precisa receber a vida, porque ele está morto nos seus delitos e pecados. E ele precisa receber de Deus este auxílio, esta iluminação do Espírito Santo de Deus, para compreender estas verdades, porque senão vai permanecer sendo cego. Não consegue enxergar o caminho, não consegue se firmar na verdade. E desta forma, não consegue receber a vida eterna. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos vão por ele. Essa é a mensagem do Senhor Jesus Cristo, quando Mateus escreveu no capítulo 7 e o verso de número 13. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. No verso 14 de Mateus capítulo 7. Porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que o encontram. Observe, até esse versículo foi até citado pela manhã, né? Não é que Jesus está colocando dificuldade. Jesus realmente está tirando toda a dificuldade que os homens, que os seres humanos colocam. Então observe que nessas palavras do Senhor Jesus Cristo só existe um caminho, uma porta que conduz à vida, e essa porta ela é estreita e o caminho ele é apertado. Mas são poucos os que encontram essa porta, são poucos os que trilham este caminho. Mas daqui nós vamos caminhando e os nossos amados ouvintes vão percebendo que não é uma dificuldade que o Senhor Jesus está colocando, um tropeço. Pelo contrário, Ele está tirando todas as pedras, todos os tropeços, todas as mentiras, todas as falsas doutrinas ensinadas pelos homens, por aqueles que deveriam serem pastores de ovelhas, arrebanhando-as para o aprisco de Deus, mas que não têm feito isto, por causa do orgulho que está no coração e da soberba, que também está no coração dos seres humanos. Porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz à vida. O que está, já lemos agora, Mateus capítulo 7 e o verso de número 14. Mas no verso de número 5, o Senhor Jesus traz aqui uma advertência muito forte. Observe, eu quero ler aqui, voltar aqui para Mateus, se puderem acompanhar comigo. Mateus capítulo 7 e o verso de número 15. E diz assim: Jesus os advertiu, acautelai-vos dos falsos profetas. Por quê? Porque os falsos profetas, o que é que eles fazem aqui? Observe o verso de número 15, de Mateus capítulo 7. Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Então observe que são coisas que é difícil de uma pessoa entender, compreender ou fazer a diferença ou a distinção, poder enxergar. Olha, se tudo aqui é ovelha, à nossa vista, como vamos saber se não é um lobo que está por trás da lã, ou por dentro da lã da ovelha, coberto com a lã? Ele se cobriu da lã da ovelha. Para quê? Para enganar. Então as ovelhas, como é tida como indefesas, e aquelas que precisam realmente do pastor para conduzi-las ao rebanho,
elas estão lá no monte, elas não sabem voltar sozinha. Ela precisa que o pastor as conduza até o redil, guarde-as ali dentro. E elas estando ali dentro do redil, elas estão guardadas dos lobos roubadores, lobos ferozes. Como disse o Senhor Jesus Cristo, tenha cuidado com eles, porque eles estão no meio de vocês, com a capa da ovelha, mas por dentro eles são lobos, roubadores, são mercenários, são ladrões, são assaltantes. E são esses que o Senhor Jesus disse: aqueles que vieram se fazendo de Messias, aqueles que vieram em meu nome, dizendo que era profeta, mas que não cuidaram das ovelhas, que eram lobos roubadores, que destruíram as ovelhas, que não tiveram misericórdia das ovelhas, que não conduziram as ovelhas ao aprisco para ali estarem protegidas. Esses são ladrões e salteadores. Então, nessa parte o Senhor Jesus deixou, meus amados irmãos, com muita clareza, para que não houvesse dúvida. E nós, as ovelhas de Cristo, precisamos estar atentos. Não podemos reconhecê-las pela sua aparência, mas o Senhor Jesus disse que pelos seus frutos podemos conhecer aquele que é, vamos dizer assim, traduzir uma palavra mais direta, aquele que é crente em Jesus e aquele que não é. Aquele que está na casa de Deus por amar a Jesus Cristo e aquele que está por interesse. Aquele que está na casa de Deus com medo. Por que está com medo? Quem é o pastor? Observe, o pastor fica na porta. O ladrão não passa ali, o lobo não passa ali. Se ele tentar entrar, ele vai fazer o quê? Ele vai pular o muro, a parede, mas pela porta não passa. E essa porta, meus amados, de proteção para nós é Jesus Cristo. Bem, chegamos agora, vamos aqui para o verso número 9. Verso número 9, voltar aqui para o Evangelho de João, capítulo 10, verso 9, que diz assim: eu sou a porta, ou melhor, eu sou a porta. Ponto. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Nesta ilustração tão familiar, de porta. Quem não conhece o que é uma porta? Olha que coisa tão linda. Coisa tão maravilhosa que o Senhor Jesus usa para esclarecer as nossas mentes, trazer o conhecimento ao nosso coração, sem dificuldade nenhuma. Então ele diz assim: olha, eu sou a porta. Imaginemos nós se não houvesse nenhuma porta, você construísse uma casa e não colocasse nela nenhuma porta, nenhuma entrada. Como você poderia entrar nessa casa? O céu, Deus, quando criou todas as coisas, Deus criou os céus. Mas os homens se rebelaram contra Deus e mancharam os céus com o pecado, com a rebeldia, com a desobediência. Então este céu, fechou-se a porta do céu. Ninguém vai mais ao céu, ninguém entra mais, ninguém penetra mais ao céu. E veja então a bondade de Deus, meus irmãos, em mandar seu filho. Nós vamos ler um texto agora daqui a pouquinho, que vai nos falar com toda clareza quem foi que veio do céu. Mas vamos daqui a pouquinho. Então, nessa figura, nessa ilustração tão simples, tão familiar de uma porta, Jesus dizendo assim, e da necessidade de entrar na porta, nós queremos compartilhar com nossos irmãos três qualificações do Senhor, em três
atos que são reservados, melhor dizendo aqui, ao Senhor Jesus Cristo. 3 qualidades do Senhor Jesus Cristo. Primeira, pelo Senhor Jesus ser a porta, há uma necessidade. Uma necessidade de entrar nesta porta. Então, nessa necessidade, ela não é só para nós aqui em Cupira. Essa necessidade, ela é universal, em todo mundo. Todo ser humano precisa de salvação. Todo ser humano precisa de um Salvador. Mesmo que todos não queiram. Mesmo que a maioria, melhor dizendo, não queiram. Mas todos precisam. Por quê? Porque todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. E, portanto, precisam, como Paulo escreveu a Romanos, né? Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, porque pecamos. Todos nós pecamos. Mas, se não entrar nessa porta, nunca uma alma verá a Deus. E eu estava pensando aqui no que diz o salmista, né? Quem mais tenho eu no céu? Quem mais me compraza na terra, se não é o Senhor? Se não for o Senhor. Então, onde está o nosso Senhor? No céu. E o salmista confessa a sua fé, a sua maneira de ver Deus no céu, como ele disse. Quem mais eu tenho lá no céu? E de quem mais eu me comprazo aqui nessa terra, se não for o Senhor? Está no Salmo 73, né, o verso 25. Porque esta salvação é dada àqueles que confiam em o nome do Senhor Jesus Cristo. Este céu só será aberto para aqueles que confiam realmente no Senhor Jesus Cristo. E eu tenho 3 versículos aqui, né, que nós podemos compartilhar com nossos irmãos. O primeiro está em Atos 16:31. Quando Paulo estava preso e quebrou-se os grilhões daquela cadeia, então o carcereiro pulou dali. Eu creio que muitos conhecem toda a história. Mas o que nós queremos citar é quando ele diz assim: senhores, o que devo fazer para que seja salvo? E disseram eles: crê, todos nós sabemos, né, decorado, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Isso quer dizer, será salvo você e a sua família. Agora é importante dizer que a família também precisa crer. Não é verdade? Porque o pai não pode salvar o filho, a esposa não pode salvar o esposo. É como nós falamos hoje, né? E desfrutamos de bênção de Deus pela manhã. O pai, nossos filhos. Eu não tenho mais o meu aqui, né? Mas espero vê-lo, pela graça de Deus, ainda. Mas tenho meus filhos aqui, né? Temos os nossos filhos, os nossos netos, que coisa linda. Mas nenhum de nós podemos salvar, assumir a responsabilidade de dizer: fique tranquilo, meu filho, porque eu te salvo. Não podemos. Então, crer no Senhor Jesus Cristo e ser salvo, você e a sua família e a sua casa, precisa viver, precisa ser salvo e precisa ser um exemplo para que os seus também sejam salvos. O outro texto é Romanos 10, 9 e 10, né? Um textinho que envolve aqui 9 e 10, 2 versículos, mas eu creio que nós podemos também falar. Veja bem, se alguém entrar pela porta, ele entra e será salvo. Aí Paulo diz assim: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, a Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E eu acho interessante o verso 11, né? Por quê? Porque com a boca se confessa a respeito da salvação, né? Com a boca. Com o coração crê e com a boca confessa. E João 5:24, está aqui nesse evangelho maravilhoso de João. Quem ouve a minha palavra
e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E observe a garantia: não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Oh, meus irmãos, se a gente pudesse, a gente fica feliz, né? Em poder falar, em poder ouvir também para nós, e em poder vivenciar todas essa bondade de Deus para conosco. Observe João 14,6. É quando ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Né? Então, observe que torna-se plenamente claro que só estes são, estes quem? Estes que confessam, estes que creem em Jesus Cristo, só eles são salvos. Serão não, são salvos, porque a salvação é completa. Nós temos nossas fraquezas, sim. Somos ovelhas e não temos muita direção, sim. Somos ovelhas que precisamos de ajuda, de que alguém nos conduza, sim. Mas a salvação de Deus, ela é completa. Então só estes serão salvos. Cristo é necessário e suficiente para a salvação dos que creem e daqueles que confessam Ele como Senhor e Salvador. E nós podemos ver isso aqui, voltando um pouquinho para o Evangelho de João, no capítulo 3, e o verso de número 36, que diz assim: por isso, quem crer nele, em Jesus Cristo, tem a vida eterna. Só Ele pode dizer isso. Só Ele tem autoridade para dizer, para afirmar, para nos dar essa tranquilidade de poder dizer que somos de Jesus Cristo. João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Mas eu gostaria de ler alguns versículos aqui, meus irmãos, para a comprovação daquilo que nós estávamos falando, do céu, da porta do céu. Então observa aqui no capítulo 3 de João, no verso 31, o que está escrito: quem vem das alturas, certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno, e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos, e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem toda vida lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Deus não mente. Deus não é mentiroso. Então, observe, como nós estávamos dizendo, a porta do céu foi fechada. Mas observe na bondade e na misericórdia de Deus o que Ele fez. O Senhor Jesus afirma aqui: quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem é? Quem veio? Quem veio das alturas? Jesus Cristo. Às vezes os pecadores, né, a incredulidade fala assim: se Deus falasse para mim como era o céu, eu ia ser um crente. Ora, você não tem ouvido, você não tem escutado, você não tem recebido esta instrução. Ele já veio e Ele falou, está falando agora. Jesus está dizendo, né? Aquele que vem das alturas certamente está acima de todos, porque os da terra falam das coisas da terra, mas o que veio das alturas fala de como retornar para lá as almas redimidas pelo sangue poderoso do Senhor Jesus Cristo. Eu fiquei pensando aqui, estava meditando um pouco quanto ao início, né, da criação de Deus, quando Jesus falou aqui dos falsos profetas: acautelai-vos dos falsos profetas que estão no meio de vós. Eu fiquei pensando no pai da mentira, no enganador, quando chegou ali no jardim do Éden, naquela delícia.
e disse aos nossos primeiros pais ali, Deus está enganando vocês. É porque Deus não quer que vocês sejam iguais a Ele. É por isso que Ele está dizendo aqui que vocês comer da árvore que está no meio do jardim, vocês vão morrer. Mas vocês não vão morrer. É porque Ele não quer que vocês sejam igual a Ele. Então o pai da mentira, o enganador, enganou os nossos pais. Eles foram enganados, pensando que poderia ser igual a Deus. O pai da mentira também enganou a Nirode, né? Nós sabemos que após o dilúvio, quando se esperava que não desse continuidade àquela geração perversa, a qual Deus já havia destruído pelo dilúvio, preservando a vida de Noé, a sua família. Mas a Bíblia diz que depois do dilúvio, Noé gerou a Sem, Sem gerou a Cuxi, e Cuxi gerou a Nirode. E Nirode se tornou o homem mais poderoso da terra. E qual era a ordem de Deus? Cuide da terra, plante, produza, cresça, multipliquem-se, encham a terra. E o que eles resolveram fazer? É importante sabermos em que associação nós estamos. Qual associação nós pertencemos? Ali se tornou uma cidade, as Nações Unidas, vamos dizer assim. Se uniram todas aquelas nações. Então Nirode, um rei poderoso, um homem valente, já havia construído várias cidades, inclusive Nínive. Então arregimentou aquelas nações e disseram qual era o projeto deles. Ninguém vai sair daqui, ninguém vai se espalhar na terra. Para quê? Que conversa é essa? Que história é essa? Vamos nesta cidade nós edificaremos, vamos ficar todos aqui, vamos edificar uma torre que vá até onde? Até o céu. Veja mais uma vez que Satanás enganou a eles, pensando que poderia chegar aos céus por suas obras. Coração maldoso, coração rebelde a Deus, e com aquela atitude, né, sem receio nenhum daquela rebelião, se rebelaram contra o Criador, o poderoso. E disseram ainda: vamos fazer o nosso nome, porque é o nosso nome quem vai permanecer aqui. Mas qual é o nome que permanece, meus amados? O nome que permanece é o nome do nosso Criador, do nosso Deus Todo-Poderoso. Ele era rei, mas o nosso é rei deles, é rei dos reis, é senhor dos senhores, é o dono de tudo. Mas Deus ainda, por sua misericórdia, permitiu que eles vivessem ainda, que eles continuassem vivendo. Mas disse: confundamos a língua deles, eles não vão mais entender, nem porque era uma só língua, era um só idioma, e eles não vão entender mais a linguagem deles. E assim se foi. Mas antes ele também enganou, né, os antediluvianos. Não havia chuva na terra, e o que é que o pai da mentira disse a eles? Que conversa é essa? Vai chover aonde? Nunca choveu aqui? Então, meus amados, o Senhor Jesus fala com muita clareza: acautelai-vos dos falsos profetas, porque ele vem diante de vós disfarçado de ovelhas. Então a primeira necessidade que o pecador tem é de ser salvo, é de entrar nessa porta, é de realmente reconhecer que o poderio da salvação e de se abrir essa porta do céu está unicamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Segundo lugar, na característica do Senhor Jesus,
Porque essa necessidade que a pessoa tem é porque só é Ele. Só Ele que pode fazer isso, né? A outra é a singularidade de Jesus Cristo. O que é isso, irmãos? Se refere a algo ou alguém que possui característica de ser único. Jesus Cristo é único. Há somente uma porta. Não nos cansemos, né, como diz o comentador aqui. Não nos cansemos procurando outra porta. Não adianta ninguém andar procurando uma outra porta de acesso ao céu, a presença de Deus, a salvação em Jesus Cristo. Por quê? Porque só existe uma porta. E quero voltar para João capítulo 3, verso 34 e 35, que diz assim: pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama ao Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Observe aqui o poder da singularidade da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Toda a autoridade, João está dizendo aqui, registrando as palavras do Senhor Jesus Cristo. Tudo Deus, o Pai, me entregou para que eu realizasse. Em João 5,40 tem um versículo que diz assim, né? Mas, contudo ali de João 5, né? 40, mais 5,39, é quando fala do examinar as Escrituras, né? De que as Escrituras que testificam a respeito do Senhor Jesus Cristo, como disse Paulo escrevendo a Timóteo, né? Na sua segunda carta, no capítulo 3, do verso 16, quando ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a educação, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado em toda boa obra. Então, o Senhor Jesus diz assim: olha, o Pai ama o Filho e a Ele entregou tudo. E, portanto, essa questão de, como está no verso de número 34, porque Deus não dá o seu Espírito por medida. O que significa? Deus não começou e nem fará obra alguma que não seja completa. O Espírito Santo de Deus conduziu a pessoa do Senhor Jesus Cristo a realizar a obra que o Pai mandou para que ele realizasse toda, completa. E, portanto, o pecador não pode dizer, não pode tentar se justificar. Ele diz: mas eu não sou salvo por isso, ou por aquilo, porque eu sou fraco, porque eu tenho um vício, porque eu tenho uma vida errada, porque eu adorei algum ídolo. Não tem desculpa. Por quê? Porque o Senhor Jesus disse: todo o poder me foi dado. E João diz assim: o Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos, porque Deus não dá o seu Espírito por medida. E é interessante que o significado de que toda a obra de Cristo foi completa, e foi quando realizou e é completa. Tudo quanto ele fez, completo, e é completo. Por isso ele dizer que aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aí João diz aqui, né? Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que tu me deste para realizar, ou para fazer. Isto antecipa o grito de vitória sobre a cruz. Isto pelo fato de o Espírito Santo de Deus conduzir a pessoa do Senhor Jesus Cristo a realizar toda a obra de Deus. Então prova e testifica, né, que
Ele não deu o seu Espírito por medida, para que o Senhor Jesus realizasse a sua obra completa. Como está escrito, e eu li agora, né? Antecipando assim o grito de vitória sobre a cruz, quando o Senhor Jesus falou: tudo está consumado. Jesus estava ali na cruz, o que deram para ele? O vinagre. Jesus bebeu o vinagre, Jesus inclinou a sua cabeça e disse: Pai, tudo está consumado. João 19:30. A terceira qualidade, né, que podemos dizer assim, do Senhor Jesus Cristo, é a personalidade. O que é isso? O que significa? Ele é o próprio. A salvação é Ele. A porta é Ele. A entrada do céu é Ele. Não é maravilhoso, né, meus irmãos, saber disso? Com toda tranquilidade, com toda a verdade. Aí não é a religião, não é as obras, não é a posição que alguém tem ou exerça de influência, qualquer outra coisa, não é a doutrina. E aqui eu quero explicar um pouquinho aqui. Ora, não é a doutrina? Sim. Porque existem as falsas doutrinas, não existe? O Senhor Jesus disse: acautelai-vos dos falsos profetas. O que os falsos profetas fazem? E pregam falsas doutrinas. Quais são os resultados da pregação das falsas doutrinas? Falsos crentes, falsa fé, falsa confiança. E por isso, Paulo dizia assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem. Se nós não tivermos cuidado, meus irmãos, de examinar a doutrina verdadeira de Deus, que é esta que nós estamos falando aqui, ninguém será salvo. Observe, está em 1 Timóteo, né? 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti e da doutrina, porque você seguindo nesses deveres, você salva a você mesmo e salva aqueles que te ouvem. Então tem cuidado da doutrina, cuidado com os falsos ensinos, os falsos mestres. A personalidade humana, ela, meus irmãos, ela não é imutável. Observe bem isso. Cada um tem a sua personalidade. Eu tenho a minha, você tem a sua. Cada família tem, cada indivíduo individualmente tem a sua personalidade. Mas a nossa personalidade, ela não é imutável. Por quê? Porque ela tem variações, dependendo da fase de vida que nós estamos vivendo, das situações, das consequências. Então, se muda, ela muda. Porque pode sofrer alterações, né? Conforme as vivências e movimento da vida do indivíduo, da nossa vida pessoal. Quantas vezes a gente não imagina, né? Não faz um plano, não tem uma ideia de que nós vamos fazer isso, e daqui a pouco a gente não consegue mais ou não quer mais. Muda tudo. A personalidade é o que torna uma pessoa única. Você tem a sua personalidade? Tem. Então, ela deve ser sua única personalidade. Uma pessoa, no caso aqui, essa personalidade única é Jesus Cristo. E se distingue em padrões de pensar, de sentir e de agir. É interessante dizer que a personalidade do Senhor Jesus, ela é imutável, ela não muda. E o profeta Malaquias, no capítulo 3, o verso 6, ele diz assim: porque Deus não muda
esta é a causa de não sermos consumidos, ou de não seres consumidos, ó filho de Jacó. Mas nós podemos dizer, ó geração de Cupira, a causa de não termos sido e de não sermos consumidos é porque o nosso Deus, a personalidade dele não muda, ela é única, é ele mesmo. Diferente das nossas, meus amados irmãos. Então observe, vamos adiantar aqui um pouquinho, no capítulo 10 de João, verso 11, o que está escrito. Vamos adiantar um pouquinho aqui do capítulo 3 para o 10. Capítulo 10 e 11. Eu sou o bom pastor. Tranquilo? Eu sou o bom pastor. O bom pastor, o que é que ele faz? Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Agora, há uma pergunta aqui. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele estava pensando nele ou em nós? O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E a pergunta é, quando ele falou isso, ele estava pensando nele ou em nós? Em nós, meus irmãos. Então observe que essa é a diferença da personalidade. Como Jesus pensou em nós? Como ele pensou em nós? Ele pensou na minha e na sua salvação. Ele viu que nós estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados, cegos, sem conseguir enxergar o caminho, sem conseguir encontrar com a porta que conduz à vida. Então ele pensou dessa forma, e por isso ele disse: o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Observe aqui o verso 25 a 28 de João, capítulo 10 ainda. 25. Respondeu-lhe Jesus: já vos disse, e não credes? As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes. Por que alguém não crê? Porque não sois das minhas ovelhas. Verso de número 26. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e ninguém as arrebatará de minhas mãos. Então, quando Jesus, essa personalidade de Jesus, ele o levou a fazer isso, a agir dessa forma. Quando ele pensou em nós, em dizer para nós: eu dou a vida eterna para você. Ninguém vai arrebatar você de minhas mãos. Eu sou o pastor todo-poderoso. João 15, 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto. Por quê? Porque sem mim nada podeis fazer. Agora, Jesus sentiu o quê por nós quando falou isso? Jesus sentiu, meus irmãos, quando ele disse: se você permanecer em mim e eu em você, você dá muito fruto, porque sem mim você não pode fazer nada. Então o que é que Jesus sentiu por nós? Jesus sentiu as nossas fragilidades, irmãos, meus amados. Jesus sentiu a nossa incapacidade. Jesus sentiu a nossa fraqueza. Jesus sentiu e viu. Ele não só sentiu, mas ele viu a nossa fragilidade. Estávamos sem ele, perdidos. Como ele disse, né? Sem mim nada podeis fazer. Não, mas ele disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. É o que está em João 14, verso 1. Credes em Deus, crede também em mim. Se alguém quiser conferir aí, João 14, verso 1. Não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, Pai, e creia também em mim. Verso 16 e 17 de João 14.
E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Jesus já havia dito, né? Eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Enviarei o outro Consolador. E Ele, como nós estamos vendo agora e lendo, eu vos enviarei, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Meus irmãos, prestem bem atenção aqui no verso de número 17, de João 14. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Então isso nos traz, para mim e a cada um de nós, uma profunda reflexão. O Espírito Santo foi dado, como já falamos aqui, àqueles que creem e confessam Jesus como seu Salvador. Nenhuma outra pessoa pode receber o Espírito Santo, a não ser pela conversão, a não ser pelo novo nascimento, a não ser pela compreensão da palavra de Deus. Então, Jesus, ele pensou em nós, quando ele, na sua personalidade, ele pensou em nós, pelo fato dele não mudar, pelo fato de não ser nenhuma dessas coisas que nos levaria ao céu. Não era a religião, não eram as obras, não era a nossa posição, não era a doutrina falsa. E me permita citar aqui uma palavra do pastor Manuel Matos. O pastor Manuel Matos, um dia em seu sermão, falando sobre aquele paralítico de Betesdas, aquele homem que havia ali há 38 anos, né, enfermo. E o pastor Manuel falou o seguinte: na questão de colocar a confiança na religião e tantas outras coisas. Eu me lembro que, eu creio que os irmãos vão lembrar também. Eu me lembro que naquela noite ele disse o seguinte: meus amados, a única coisa que a religião pode fazer por você, e me permita eu citar a expressão que ele falou, é jogar um punhado de terra na sua cara, quando você for ao cemitério. Por quê? Porque aquele homem estava ali há 38 anos. E se não fosse a graça maravilhosa, o poder de Jesus Cristo, em nossa maneira de falar, né? Aquele homem poderia estar lá até o dia de hoje. Então é nesse sentido de colocar a confiança. Mas chegando aqui para a nossa concluirmos, então Jesus pensou em nós, pensou que nada destas coisas poderia fazer conosco, então Ele fez, pensando em nós. Ele é a porta mesmo, não tem outra. Ele também sentiu, né? O que ele sentiu? Sentiu a nossa fragilidade. Não podíamos fazer nada sem Ele. E Ele agiu, né? Ele vendo a nossa falta de força, as nossas fraquezas, as nossas fragilidades. Ele vendo que nada nesse mundo poderia substituir a Ele mesmo, a pessoa dele, em bater em outras portas, em procurar outras situações. E Ele pensou, Ele sentiu e Ele agiu. Como é que Ele agiu? Ele agiu preparando o lugar da nossa santa morada, que é o céu. João 14, verso 2 e 3. Veja comigo para a gente ir concluindo aqui. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for, o verso 3, e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Será que todos que estão aqui realmente crê nisto? Mas se você ainda não crê, então observe o que o Senhor Jesus falou. Só nessa simples figura de uma porta, que todos nós sabemos, é familiar para nós. Então nós vimos aqui
a necessidade. Nós vimos aqui a personalidade e nós vimos aqui a singularidade da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Agora, o céu só será habitado por aqueles que entrar pela porta. E é importante, meus amados irmãos, para a gente concluir aqui. Essa porta, porque tem alguém que chega, mas só olha para a porta, né? Chega, olha na porta, às vezes pode ficar medroso, ficar com medo, né? Uns chegam até ali, né? A porta, estou falando aqui fisicamente. Aí olha ali, nós já ouvimos isso. Aqui é a igreja de rico, não dá para mim, não entra. Aí outro chega de aqui, é uma igreja morta, também não entra. Aqui é uma igreja A, uma igreja B. Né? Então esses não serão os usuários da porta, porque a porta está colocada ali para que se entre nela. Não é nem para ficar na frente, nem é para ficar no meio da porta, ou observando a porta e dizendo que a porta é bonita ou feia. Quem são os usuários dessa porta? Aqueles que entram, porque a porta está ali para ser habitada. Então, só verá o céu aqueles que entram por esta porta que é Jesus Cristo, que é o Senhor Jesus Cristo. Eu sou a porta. Mas alguém pode dizer assim: como encontrar a porta? Eu quero concluir dizendo para você que essa porta, ela tem uma marca nela. A porta do céu, ela tem uma marca. Quem poderia, não vou perguntar, né? Mas só numa maneira de falar. Quem poderia dizer qual é a marca que está escrito nessa porta? Para que não haja confusão nenhuma quando se olhar para ela e se adentrar nela. Lembram lá quando o Senhor Jesus libertou o seu povo lá do Egito? Para livrá-lo da morte, o que foi colocado nas portas, nas ombreiras das portas? O sangue do Cordeiro. Então nessa porta do céu que o Senhor Jesus diz assim: eu sou a porta, a marca dela é o sangue do Cordeiro. E João diz assim, né? E o Senhor Jesus diz assim: quem entrar, vou só citar o verso 9 para terminar. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá. Jesus não é a porta da escravidão. Não pense isso. Mas eu não vou ser crente não, porque eu não vou fazer isso, faz aquilo. Não se preocupe, você não precisa de nada a mais do que o Senhor Jesus e a graça dele e aquilo que ele te permite a você desfrutar nessa terra. Você não precisa de mais nada. Então Jesus permite que entre, Jesus permite que saia, e Jesus permite que nos alimentemos, Jesus permite que sejamos livres, como diz a palavra de Deus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, para entrar e sair e achar pastagem, gratidão, segurança, tranquilidade. E quando sair daqui, salvação. Que Deus nos ajude a igreja, ajude nossos ouvintes, amigos que estão aqui, aqueles que nos acompanham pela transmissão, a tomarem essa decisão. Realmente creiam, porque só entra nesta porta que é Jesus Cristo, que está marcada, está ali. É o sangue do Cordeiro, ele deu a sua vida, derramou o seu sangue por nós. Aqueles que creem e que confessá-lo como o único Senhor e Salvador. Que Ele nos abençoe.